Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a lindinha This Guy's in Love with You, super sucesso de 1968 de Burt Bacharach. Se você curte inglês e música, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E na aula de hoje temos essa canção muito gostosinha de 1968, This Guy's in Love, música de Burt Bacharach, responsável por muitos grandes sucessos do século XX. Essa canção apareceu pela primeira vez no filme O Barco do Rock, em 68, interpretada por Albert Herb, e depois foi regravada diversas vezes por vários artistas. E embora algumas pessoas pensem que o título da música é Don't Let Me Be the Last to Know, o nome oficial da música é This Guy's in Love with You. Mas o importante é você reconhecer a música, afinal é uma música muito gostosinha, tenho certeza que você vai curtir essa aula, que ainda por cima tem muito inglês para te ensinar. Bom, a gente começa pela parte 1, com letra e tradução, segue para a parte 2 para ver as estruturas do inglês que você aprende, treina e pratica aqui em aula para usar no seu dia a dia, na sua comunicação na prática, e finaliza na parte 3 com o passo a passo da pronúncia. Então, já deixa seu like que eu tenho certeza que você vai gostar e, claro, se ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveite para se inscrever, afinal você não vai querer perder nenhum conteúdo aqui. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: You see this guy? Você vê esse cara? Ou então, o que seria ainda mais comum em português, tá vendo esse cara? This guy is in love with you. Esse cara está apaixonado por você. Então, você já percebe que esse apóstrofo S aqui, né? This guy is in love with you, ok? Esse cara está apaixonado por você. Yes, I'm in love. Ele é o cara, né? Sim, eu estou apaixonado. Who looks at you the way I do? Quem olha para você do jeito que eu olho? Oh, que bonitinho. When you smile, quando você sorri, I can tell. Eu posso dizer, e esse eu posso dizer é no sentido que dá para perceber, dá para reparar, ok? Pode-se dizer que we know each other very well. Nós nos conhecemos muito bem. How can I show you? Como eu posso te mostrar? I'm glad I got to know you. Eu estou feliz ou eu fico feliz que eu cheguei a te conhecer ou estou feliz por ter conhecido você. Porque I've heard some talk. Eu ouvi uma conversa, aquela ideia de ouvir por aí, ok? Ouvi dizer. They say you think I'm fine. Eles dizem que você acha que eu sou legal, ou seja, alguém já sondou com ela o que ela acha dele, né? E ela já falou que acha que ele é um cara legal, né? He's fine, ok? Yes, I'm in love. Sim, eu estou apaixonado. And what I do to make you mine? E o que eu faria para fazer com que você seja minha ou para que você seja minha? E aqui também, olha, I'd do, que soa I do, né? Esse D aí no apóstrofo você nem ouve, mas ele está contraindo would, I com would, ok? I would do, eu faria, alright? Seguindo, tell me now, is it so? Me diga agora, é verdade? Ou então, é isso mesmo? Então, is it so? É uma perguntinha que você pode fazer para confirmar se algo é isso mesmo, se é verdade, ok? Don't let me be the last to know. Não me deixe ser o último a saber. My hands are shaking. Minhas mãos estão tremendo. Don't let my heart keep breaking. Não deixe meu coração continuar se partindo, ou seja, como se a cada dia ele tivesse ali com o coração partido de não estar com ela, né? Então, se ela está apaixonada por ele, me diga agora, né? E não deixe meu coração continuar se partindo. Porque I need your love. Eu preciso do seu amor. I want your love. Eu quero o seu amor. Say you're in love.
Diga que você está apaixonada, in love with this guy. Apaixonada por esse cara. E aí temos um grande finale dramático. If not, I'll just die. Se não, eu vou simplesmente morrer. Eu só vou morrer. Nossa, essa aqui foi tirada da era da literatura romântica, né? E é muito curioso, né? Que a música vem toda levezinha, assim, toda engraçadinha de paquera, aí no final temos, assim, esse final super dramático, né? E eu não sei se você reparou enquanto a gente via aqui letra e tradução, mas nós temos algumas perguntas nessa música e cada uma sendo construída ali de uma maneira diferente, então super bacana para os seus estudos aí de inglês, até porque fazer perguntas é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm. Pensa aí agora se você não acha muito mais fácil construir uma frase afirmativa ou uma frase negativa do que uma pergunta, né? Então, muitas pessoas têm alguma dificuldade com perguntas em inglês, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, então a gente já vai ter uma prática super bacana só com relação a perguntas em inglês e ainda tem mais conteúdo nessa aula. Então, se você ainda não deixou seu like, já deixa seu like aí. Lembra que você, inclusive, baixa o PDF com todas essas anotações da aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro e o link está aí na descrição dessa aula e que você também pode adquirir todo esse material para ter com você em casa, fazer download, guardar para a posteridade e ainda por cima dar uma super ajuda, uma super colaboração para manter no ar esse projeto gratuito de educação. Eu estou falando, claro, dos super pacotões, que são pacotes que você adquire com as aulas da série, inclusive prepare-se, porque já será lançado o quê? O pacote da 12ª temporada. Essa aqui, não sei se você está contando, mas termina na próxima aula. Todas as temporadas têm 21 aulas e essa já é a 20ª aula. Então, semana que vem, olha, grande finale de temporada e lançamento da 12ª temporada, claro, com preços promocionais, como eu sempre faço no lançamento. Então, fique atento, fique atenta para não perder sua chance de completar o seu pacote ou até mesmo iniciar sua coleção e já comprar tudo, a coleção completinha com 12 temporadas de Aprenda Inglês com Música. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começamos com algo que já apareceu na série várias vezes, mas é sempre importante trazer de novo porque quem vê pela primeira vez estranha um pouquinho, né? Essa maneira de se dizer em inglês que se está apaixonado, apaixonada. Temos algumas diferenças aí com relação ao português, então vale a pena dar uma olhada. Bom, na música nós temos This guy is in love with you. Esse cara está apaixonado por você. E temos também Yes, I'm in love. Sim, eu estou apaixonado. Então, olha, repara que quando você quer dizer que alguém está apaixonado, essa pessoa está in love, ok? Então, você usa o verbo be, ok? I am in love, this guy is in love e a expressão in love. E atenção que se você quiser dizer por quem essa pessoa está apaixonada, em português a gente usa por, né? Em inglês você vai usar with, ok? Ou seja, ao pé da letra é como se você estivesse dizendo que você está no amor com alguém. In love with someone, alright? Então, estar apaixonada é estar no amor com alguém. To be in love with someone. E já chegamos aqui no início da nossa prática de perguntas, porque a gente tem muita coisa para ver hoje a respeito de interrogativas. Começamos então com a primeira frase da música. You see this guy? Você vê esse cara? Então, já começo lembrando para você que em português seria mais natural até perguntar, tá vendo esse cara? Só que essa maneira de perguntar não é comum em inglês, tá? O verbo see não é um verbo que aceita bem o ing para você dizer estar vendo. É aquela ideia do eu vejo ou não vejo, tá? Então, olhar é de fato uma ação, né? Eu posso estar olhando alguma coisa. Agora, ver não é algo que eu escolho, que eu decido fazer, é algo que ou eu vejo ou eu não vejo. Eu posso estar olhando e não ver, não é verdade? Ou eu posso estar olhando e ver, mesmo não querendo ver, por exemplo. Percebe? Então, o inglês tem uma maneira diferente aí de entender verbos que aceitam essa ideia da ação contínua, né? Do present continuous no verbo, e verbos que não aceitam. E o see é um verbo que não aceita bem o present continuous, então, geralmente você vai ver sempre assim. Do you see? Can you see? Ao passo que em português é muito comum a gente dizer eu estou vendo, você está vendo? Alright? E nessa explicação agora eu já te dei a cola do que eu vou te perguntar agora. Se você prestou atenção, já vai saber. Essa pergunta aqui, you see this guy, ela está
é estruturada de maneira coloquial. Por quê? Para estar dentro da norma culta do inglês, está corretinha, 100% gramaticalmente correta, ela precisaria ter uma palavrinha aí, um verbo auxiliar, que é o do. Então, para essa pergunta estar completamente correta, ela seria Do you see this guy? Porque se trata de uma pergunta no tempo presente e o verbo auxiliar do presente é o do. Alright? Em português, esse do não vai ter tradução, ele só está aqui por motivos gramaticais mesmo, né? Para indicar que é uma pergunta no presente. O inglês precisa disso, o português não funciona dessa forma, então a tradução é exatamente igual ali à pergunta coloquial. You see this guy? Do you see this guy? Você vê esse cara? Ou tá vendo esse cara? Então, só para verificar que você tá comigo aqui, tá acompanhando, como é que você perguntaria: você gosta desse cara? Dentro da norma culta, ok? Do you like this guy? Do you like this guy? E vou até aproveitar para fazer um comentário aqui que eu acho importante, que norma culta soa como uma coisa assim, né? Super formal, tipo, nossa, mas ninguém fala assim no dia a dia. Não, a norma culta em inglês, ela é muito usada no dia a dia também, tá? É que, como toda língua, tem sempre aquelas escapadas ali às regras, né? Ou às normas. Então, especialmente também em letra de música, dependendo da quantidade de sílabas que eu quero ou do nível de intimidade que eu quero, ou de informalidade que eu quero, eu posso fugir um pouquinho à norma culta. Mas é bacana você reparar que a norma culta em inglês, ela é sim usada no dia a dia. Em muitas músicas, em muitas séries, em muitos filmes, a gente vê muitas frases, assim, grande parte dos discursos, respeitando as normas, colocando mesmo os verbos auxiliares para fazer as perguntas, por exemplo, como é o caso do que a gente está vendo aqui, né, conjugando os verbos corretamente, alright? Então não é algo que é distante da realidade, por exemplo, se eu aprendo a norma culta, eu só vou usar isso no contexto acadêmico e depois no dia a dia, se eu for morar fora, eu não vou usar a norma culta para conversar com meu vizinho, para comprar um pão na padaria. Não é assim, tá? Você vai usar assim, do you, por exemplo, do you like this guy, para conversar com seus amigos, para conversar no dia a dia sem problemas, alright? Voltando então para essa frase, eu acabei de te explicar que precisaríamos ter o do aqui nessa pergunta por ser uma frase interrogativa que está no presente. E o do é o verbo auxiliar do presente, que vai ser usado para indicar perguntas no presente. Porém, há duas outras perguntas nessa música que também estão no tempo presente e que não utilizam o verbo auxiliar do, porque elas não precisam. E a gente então vai ver por que elas não precisam do do. Bem, a primeira delas é How can I show you? How can I show you? Como posso te mostrar? E eu começo perguntando a sua opinião. Para você, essa frase está correta de acordo com a norma culta? Yes or no? What do you think? Is it correct? Yes, it's perfect, ok? No problem here. How can I show you? Perfeito. Por que não tem o do aqui? Porque essa pergunta tem o verbo modal can, como posso te mostrar. Percebe que temos dois verbos aí, o verbo poder e o verbo mostrar, right? Então, como posso te mostrar, how can I show you? Can é dos verbos modais, um dos lindinhos, maravilhosos, fofíssimos verbos modais, que se você ainda não se apaixonou pelos verbos modais, é porque você não os conheceu bem. Porque eles são maravilhosos, assim, eles são uma mão na roda, gramaticalmente falando. E uma dessas facilidades dos verbos modais é justamente não precisarem de auxiliar. Então, o que você vê nas frases com o verbo modal é o verbo modal, aqui no caso can, posso, e um outro verbo que é o verbo principal, que se você parar para pensar, se eu te pergunto, como posso? Você vai falar como posso o quê? Então, o verbo modal, ele precisa de um outro verbo principal para que a frase tenha sentido, tá bem? Mas ele não precisa trazer verbos auxiliares, aqueles que são só para indicar que é pergunta ou só para fazer negativa, tá? Isso eles não precisam. Vamos praticar então fazendo uma pergunta também com esse mesmo modal can. Como é que você poderia perguntar para alguém: você pode vir aqui hoje? Você pode vir aqui hoje? Por exemplo, você mandou uma mensagem para alguém, para um amigo, para uma amiga, namorado, namorada, perguntando: você pode ir na sua casa hoje? So, how would you ask that in English? Você pode vir aqui hoje? Can you come here today? Can you come here today? All right, very good.
E como eu disse, temos uma outra pergunta que também está no presente, mas que não tem ali o do, verbo auxiliar, no começo, indicando que é pergunta. E que, curiosamente, vai ter o do auxiliar lá no final por outro motivo. Então, vamos começar por esse outro motivo aqui. A pergunta é: Who looks at you the way I do? Que em português ficou: quem olha para você do jeito que eu olho. Então, repare que em português nós temos o verbo olhar duas vezes na frase. Quem olha para você do jeito que eu olho. Em inglês, isso não é comum. Se eu já identifiquei o meu verbo principal uma vez, eu não vou repeti-lo, pelo menos eu evito repeti-lo, ok? E como eu posso fazer então para não repeti-lo? Substituindo o verbo principal por quem? Pelo auxiliar. Se eu tenho aqui um tempo presente, né? Quem olha para você do jeito que eu olho, esse olho, eu olho para você, é tempo presente. Logo, quem seria o auxiliar do presente? Do. Ok? Por isso, então, temos aqui Who looks at you the way I do? E essa frase é muito mais comum do que Who looks at you the way I look? Ok? Porque soa repetitivo e isso em inglês não é comum. Então, sempre que possível, se você precisar repetir o mesmo verbo principal numa frase, você, ao invés de repeti-lo, vai substituí-lo pelo seu auxiliar. Agora, voltando lá para o início dessa frase, vamos entender por que que nós não temos o auxiliar do nessa pergunta, já que é uma pergunta em inglês, né? Quem olha para você? Pelo motivo de que esse auxiliar, do, ele costuma vir junto ao sujeito. Agora, quando eu pergunto quem olha para você, quem olha é justamente o que eu quero saber. Seria o sujeito da minha frase. E eu não tenho esse sujeito porque eu não tenho essa informação. É justo o que eu quero saber. Então, quando a minha pergunta é sobre quem, who, se referindo justamente ao sujeito, eu não utilizo o verbo auxiliar porque eu não tenho o sujeito para poder ali concordar com o verbo auxiliar, juntar com o verbo auxiliar, ok? Nesses casos, eu uso o who e vou direto para o verbo principal, no caso aqui olhar, né? Quem olha para você, e conjugo esse verbo principal na terceira pessoa do singular, he, she, it, ele ou ela. Ok? Então, who looks? Who looks at you the way I do? Alright? Para a gente praticar, então, vamos fazer uma pergunta com esse mesmo estilo, né, de quem, querendo saber o sujeito. Então, é claro que vamos usar o who, ok? E como é que você perguntaria, então, quem sabe a resposta? Quem sabe a resposta? Uma pergunta aí que muitos professores e professoras fazem com frequência, né, para seus alunos. Quem sabe a resposta? So, how would you ask that in English? Lembra de tudo que eu te expliquei agora, né? Que esse verbo principal, saber, de saber a resposta, vai entrar direto logo depois do who, não vamos ter auxiliar, e ele vai vir conjugado como se fosse he, she, it, o sujeito, né? Como a gente não sabe, a gente pensa em he, she, it. Então, who knows the answer? Who knows the answer? Who knows the answer? Got it? E aí, me conta que eu tô super curiosa para saber como é que foi essa parte 2, como é que foi essa prática de perguntas. Se esses conceitos são conceitos que você já sabia, e aí só relembrou aí essa questão do auxiliar do presente, dos verbos modais como can, que não precisam de auxiliar, das perguntas com who, quando se referem ao sujeito, que nesse caso não vão pedir o verbo auxiliar. Como é que tá isso aí para você? Parece muita coisa? Pois é, como eu sempre digo aqui na série Aprenda Inglês com Música, eu parto do que a música traz. E essa música trouxe 3 perguntas no presente, cada uma delas estruturada de uma maneira diferente, ok? E tudo isso é gramaticalmente justificado. Agora, se você ainda não conhece essas estruturas, o ideal é você ir aprendendo pouco a pouco, passo a passo. Primeiro aprende uma, pratica bastante para ganhar bastante confiança e aí depois passa para a próxima. Dessa forma, você vai aumentando o seu repertório aos poucos e vai conseguindo sempre se comunicar de verdade, na prática, com aquilo que você já sabe. E se você quer fazer exatamente isso, mas ainda não descobriu como, eu te convido a conhecer o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, o meu curso de inglês passo a passo, que como o próprio nome diz, é um curso intensivo de 3 meses. E em 3 meses você pode se comunicar em inglês de maneira direta, de maneira simples e prática. Se você está duvidando, se você não
sabe como isso poderia ser possível. Não deixe de conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, afinal você tem 30 dias de garantia incondicional. Então, quando você entra no curso, você tem aí, olha, 4 semanas para testar o curso à vontade, verificar o seu progresso e, olha, eu te garanto que você já vai ver muito progresso em 4 semanas. Mas se você não estiver satisfeito ou satisfeita por qualquer motivo, é só você fazer contato comigo no prazo de garantia de 30 dias que eu cancelo a tua matrícula e devolvo 100% do seu investimento. Afinal, no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Eu também vou amar ter você comigo na minha próxima turma, te acompanhar de pertinho, tirar todas as suas dúvidas e te dar feedback personalizado nas suas atividades, te ajudando a alcançar finalmente a fluência em inglês. Se você quiser saber mais, visite o site www.intensivo.teachermilena.com. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Let's move on to part 3 to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando This Guy's in Love with You bem bonito. Bom, essa música é bem interessante para quem está aprendendo, porque ela não é muito rápida, né? E as notas são longas, então, embora a música não seja assim tão lenta, você vai ver que o canto é um bocado lento e você pode inclusive fazer pausas se você quiser, por exemplo, you see this guy, ou pode juntar you see this guy, e também dá tempo de desenhar um pouco mais os sons, né, articular melhor. A gente vê em algumas músicas que são muito rápidas, que não dá muito tempo de desenhar o fonema, né, de fazer aquela articulação assim caprichada. Aqui a gente tem tempo para isso, então é uma excelente oportunidade para você praticar bastante a articulação dos sons em inglês. Alright? So, you see this guy. Atenção então já à pronúncia dessa palavra guy, né, que é o cara, que se escreve G-U-Y, tá? E é guy. A pronúncia, por isso, eu já pintei de verde aí. This guy's in love with you. Então, olha, this guy's in love, porque no guy ali tem o apóstrofo S, né, nessa segunda linha. Então, this guy's in love with, love, porque o é de love não é pronunciado, ok? Então, love with you. Caso você queira separar, this guy's in love with you, pode fazer assim também. Aí, não esquece de parar o som de love no V. Love with you, ok? Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? Tá vendo como é bem separadinho, né? Who looks at you. At you. Olha esse T do at vindo só para encerrar o som da vogal A, né? At you. Caso você queira, pode cantar at you. Claro que pode, no problem, tá? Who looks at you the way I do. Let's go. You see this guy. This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell. Então, atenção aí à pronúncia da palavra smile. Smile. A gente termina com L, lá a língua no céu da boca, né? Smile. I can tell. We know each other. Each other. Fica junto. Each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you 'cause. I got to know you 'cause. E percebe essa junção de got to, junta num T só, got to, ok? I'm glad I got to know you 'cause. When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Fine, termina o som no N. Yes, I'm in love. And what
I do to make you mine. Mine também termina o som na letra N, tá? Mine rima com fine, ok? Ali na segunda linha. E aqui é interessante você reparar que what I'd do, I would do, né? Tá contraído aí, I'd do, a gente junta num D só, I do, tá? And what I do to make you mine. Let's go. I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine? Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. Então, repara que a gente não ouve o T de don't, o T de let, né? Fica don't let me be. E quem acompanha aqui há tempos, ou há algum tempo, já sabe que consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho podem aparecer mais, menos ou nada, right? Então, aqui não aparecem nada. Don't let me be the last to know. Aqui o T de last também não aparece porque já juntou com o T de to, tá? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Don't let my heart keep breaking, 'cause. Então, o T de heart você até pode ouvir um pouquinho. O P de keep você não ouve, até porque já junta no B de breaking. Keep breaking, tá? 'Cause. Let's go. Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Don't let my heart keep breaking, 'cause. E aí, a última parte, I need your love. Aqui seria muito comum uma junção com j, I need your love, né? I need your love, quando a gente tem o connected speech. Como aqui a gente tem essa frase, pam, 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 bem separadinha, então a gente tem I need your love. A mesma coisa ocorre na linha de baixo. I want your love. Normalmente seria muito comum I want your love, ter um to, né? I want your love. Mas aqui, I want your love. Say you're in love with this guy. If not, I'll just die. Aqui juntou com rarará. If not, I'll just die. E just die, juntou num som só. Just termina em T, die começa em D, e a gente já sabe que TT, DD, TD e DT a gente junta num som só. Então, if not, I'll just die. E olha que interessante que guy e die rimam com escritas completamente diferentes, né? Guy, G-U-Y. Die, D-I-E. Yeah, so... English words. Sometimes that happens. So let's practice. I need your love. I want your love. Say you're in love with this guy. If not, I'll just die. E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. This Guy's in Love with You. Penúltima aula da 12ª temporada da série, Can You Believe It? Então, semana que vem, a última aula dessa temporada. Também já fique ligado, fique ligada, que logo, logo você vai ver aí nas redes sociais Teacher Milena lançando o pacote da 12ª temporada. Então, para você
que tá só esperando lançar o pacote para completar a sua coleção, né? Já tem 11 temporadas aí, tá só esperando a 12ª. Ou para você que quer começar agora a sua coleção e, quem sabe, já até garantir todas as 12 temporadas com preço super promocional, fique atenta que está chegando o lançamento de temporada de pacotão Aprenda Inglês com Música. Na descrição dessa aula você encontra links para tudo que eu falei aqui durante a aula. Então, para você se cadastrar na biblioteca Aprenda Inglês com Música e baixar o seu PDF gratuitamente com todas as anotações, não só dessa aula, mas de todas as aulas de todas as temporadas da série, não é? Até agora 251 aulas, então 251 PDFs, uau! Tudo isso gratuitamente para você lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Também, se você quiser ser meu aluno ou minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena e finalmente conseguir se comunicar em inglês com confiança, e olha, já te aviso que daqui a 3 meses você vai desejar ter começado agora, porque imagina só você chegar ali em outubro e estar se comunicando em inglês. Parece bom demais para ser verdade? Pois não é. É bom demais e é verdade. Então, se você quiser saber mais, visita o site do Intensivo, intensivo.teachermilena.com, link clicável aí direto na descrição dessa aula, ok? E para quem já fala inglês, já consegue se comunicar com confiança, já conseguiu chegar aí no nível intermediário ou além e está precisando de uma maneira de manter os estudos, sabe? Manter o inglês no dia a dia, crescendo o seu repertório em inglês e, claro, não dando passos atrás, né? Não perdendo aquilo tudo que você já alcançou. Eu também tenho para você o projeto Teacher Milena Flix, que é um projeto super bacana, é um programa de assinatura, não é um curso, é um projeto contínuo. O link também está aí na descrição dessa aula e tem inclusive uma aula gratuita para você conhecer o projeto e, se você gostar, já pode fazer sua assinatura hoje mesmo. Bom, eu adorei fazer essa aula para você. Espero que você tenha curtido muito. Aliás, adorei fazer essa temporada para você, que a gente já está chegando em final de temporada, né? Teacher Milena já começa a ficar assim emotional, né? Mas eu adoro esse projeto. Eu espero que você curta tanto quanto eu. E se você curte, claro, não vai embora sem contar isso para mim, ok? Porque eu preciso saber que você gosta. Não adianta você estar aí do outro lado assistindo as aulas todas, curtindo a beça e indo embora sem dizer nada. Então comenta aí embaixo para mim o que é que você curte na série, o que é que a série Aprenda Inglês com Música é para você, porque é muito, muito bacana receber o carinho de vocês aí do outro lado. Afinal, eu faço esses vídeos porque tem você aí do outro lado assistindo e curtindo. Se não tivesse, não faria sentido continuar produzindo essas aulas. Então, não vai embora sem assinar a lista de presença aí, ok? Deixando seu comentário e, claro, a sua curtida também, alright? Muito obrigada e eu te espero na semana que vem para a última aula da 12ª temporada da série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing. You see this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine? Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Don't let my heart keep breaking 'cause I need your love. I want your love. Say you're in love with this guy. If not, I'll just die. See you next class.